Fala galera, boa tarde, boa noite, tudo bem com todo mundo por aí? A gente vai dar início em instantes a mais um CBDV ao vivo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Cassioli, eu sou assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais e hoje eu vou bater um papo com o técnico Dailton Nascimento, treinador da Seleção Brasileira Feminina de Goalball. O professor Dailton daqui a pouquinho vai estar online com a gente. A gente passou 2 semanas aí com uma pequena pausa nos nossos programas. Tive minhas merecidas férias de 15 dias e por isso a gente ficou esse tempo sem trazer convidados aqui para vocês. Nosso último programa foi com o professor Fábio Vasconcelos do Futebol de 5. A gente tenta sempre alternar aqui as nossas modalidades, colocando o goalball, o judô e o futebol de 5 sempre em evidência. E hoje o papo é sobre goalball, uma das modalidades que a gente tem mais engajamento nas nossas redes. O pessoal mega fã acompanha sempre. A galera já começa a entrar em peso. Grande professor Altemir Trapp, que também já foi convidado de um dos nossos programas. Daniel Brandão também está por aqui. Eu há pouco conversei com o professor Dailton, explicando para ele. Se ele não conseguir conectar, eu busco a conexão pelo meu celular. Mariana Hertal, minha parceiraça lá do escritório da CBDV também. Como é que você tá, Mari? Saudades, hein? Luciano Batista já mandando um joinha aqui também. Grande Luciano. A Vivian Souza também já mandando um coraçãozinho aqui pro goalball. Eu falo, o goalball é uma das modalidades que o pessoal mais acompanha. O Sr. Dailton mandou um oi aqui, deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui para a live. Mandei um convite agora para o professor Dailton. Em instantes ele estará aqui conosco, vai contar um pouco da sua trajetória pessoal e a trajetória na seleção. Grande professor Dailton Nascimento, como é que você está? Tudo bem? Tudo na Oi, paz? Renan. Me ouve bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Tá tudo bem, Renan? Pronto aqui para a gente bater um papo aí sobre o goalball. Bacana. Eu sempre pergunto isso no começo das lives, o pessoal depois pode ir também mandando aqui nos comentários se o volume está ok, se vocês compreendem bem tanto eu quanto o professor Dailton. Qualquer problema vocês mandam aqui nos comentários que eu estou acompanhando em tempo real aqui também para depois passar as perguntas de vocês para o nosso grande treinador da seleção feminina. Professor, como é que estão as coisas? Você está falando de qual cidade comigo? Eu falo de João Pessoa, é onde eu moro. E como é que estão De as João coisas Pessoa, por aí Paraíba. nessa quarentena, professor? Nossa, a coisa tá esquentando, viu, Renan? Até então o índice era baixo, mas agora, essas últimas semanas aí, tá preocupante. E aí a gente está se cuidando muito, né? É o momento de se cuidar mesmo. Como é que está a tua rotina, Dailton? Como é que você está conseguindo dividir o teu dia entre as tuas atribuições profissionais e as coisas que todo mundo tem feito nessa quarentena, que é cuidar da casa, lavar a louça e dividir entre as Renan, funções domésticas? Renan, a rotina mudou completamente, né? Hoje a gente vive uma rotina completamente diferente da normalidade. Eu, na verdade, sou professor de educação física, trabalho no Instituto dos Cegos, e sou funcionário público, tenho 2 contratos, sou do Estado, sou da Prefeitura, sou concursado nos dois. E aí você imagina, né? São dez expedientes por semana, treino à noite, aula amanhã, tarde. E aí isso tudo foi mudado, né? Trabalho hoje virtualmente, e uma outra atividade que eu tenho, essa aí é desde criança, que meu pai é padeiro, é dono de padaria, e aí eu fico nessa divisão. Manhã trabalho em casa e à tarde não tem como deixar dar uma força, né, na padaria. E aí, Sabe que estou eu, nessa, por enquanto sabe não que eu tem sempre treino brinco e aqui fazendo com, assistência para as meninas da seleção. Essa é a minha rotina agora sabe que eu sempre atual. brinco aqui com os nossos convidados aqui do programa,
que essa quarentena tem revelado um monte de fabricantes de pão por aí, né? O pessoal está fazendo pão que é uma loucura. Bastante Pão concorrente. caseiro. Não, a gente não passou a vender pão, vender farinha, né? É bom fazer, porque senão o tempo não passa, né? Fazer uma receita, um bolo, um pão, eu acho que é legal. E outras atividades, né? Tanto na nossa área aqui, se a gente for comentar, o que se mais faz hoje é atividade física em casa. Né? Tudo está muito complicado, mas também temos que adaptar tudo isso. Verdade. Dailton, eu queria que você começasse esse nosso papo contando um pouco da tua trajetória, a tua formação, e como que você chegou até o Paradesporto. Não, eu sou profissional de educação física e hoje eu tenho 2 pós-graduações. Eu tenho uma pós-graduação em treinamento esportivo e tenho uma pós na área da deficiência visual e abrangendo todas as áreas que sejam da educação da deficiência visual. Eu cheguei próximo do mestrado como formação, né, na Unicamp, mas aí meu pai, naquele momento, pediu a mim e meu irmão para que a gente ajudasse, e aí a gente partiu para uma outra padaria, uma padaria maior, e esse projeto eu adiei, e também não sei se foi bom ou ruim, mas é também uma coisa que eu curto muito, né, ajudar meu pai, esse lado do padaria. Então, a minha formação é no treinamento esportivo. Eu sou profissional da educação física. Uhum. Certo. E como é que começou a tua jornada com o esporte paralímpico até você ingressar aí na seleção de goalball em 2014? Mas é uma história, eu vou tentar resumir o máximo, que é uma história longa, mas eu não tinha pretensões nenhuma de entrar no paradesporto, na atividade física adaptada. Longe disso, eu nem conhecia na época. Né? Isso aí foi em 92, 91. E aí, é um grande amigo meu hoje, quero até mandar um abraço para ele, Luiz Imperiano. Ele me convidou, me falou de uma vaga no Instituto de Cego de Paraíba. Eu era professor numa cidade próxima aqui, que é a minha cidade, Pilar. E aí eu já era funcionário público. E aí ele me falou isso no mês de agosto. Essa história é interessante porque, na verdade, eu perseverei. Né? Eu não sabia que tudo isso estava pronto para a minha vida. E aí, Renan, ele me convidou em agosto. Claro que em agosto, direção nenhuma, não poderia dar transferência de professor. E em outubro, encontrei novamente com ele e ele insistiu, só tem uma vaga lá e tal. E ele disse, eu vou visitar. Então, aí, quando conheci o Instituto dos Cegos, um mês depois, eu acho que em outubro, novembro de 92, eu já estava transferido, né, dessa escola era no interior aqui, mais ou menos 50 quilômetros, eu já estava em João Pessoa, no Instituto dos Cegos, trabalhando. Essa foi a minha entrada, foi a porta de entrada na educação física adaptada. Né? Então, para mim, foi sempre um desafio enorme, porque até então, na época, as pessoas escreviam muito pouco, a literatura era muito escassa, e aí eu já tinha 5 anos, 6 anos de profissão, eu tive que fazer todas as adaptações. E aí fui gostando, e a partir de 92, 93, na verdade, em 92 saiu minha transferência, eu adentrei o Instituto, e em 93 realmente comecei o trabalho com aulas para crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão. E aí não parei mais. Eu posso citar para você que em 93 foi minha primeira competição aí em São Paulo, na Unicamp, uma competição de natação e atletismo. Eu era professor de natação já, acho que é muitos anos, mas eu já trabalhava com bebês e crianças com natação, fiz essa adaptação para crianças cegas na época. E aí já comecei a trabalhar natação com os alunos do Instituto. Isso em 93, atletismo também, não iniciei diretamente no goalball. Na verdade, o goalball foi um processo, né? Teve o primeiro momento que eu conheci o goalball. E em 93, nessa competição, eu conheci uma professora de Porto Alegre, professora Marlene, se ela me escuta, eu mando um abraço para ela, porque a minha entrada no goalball
foi através de uma folha de papel. Ela me falando que já Porto Alegre, né, o Instituto Santa Maria já desenvolvia esse trabalho. Que esporte é esse? Como ela, não me lembro hoje, no corredor lá no quartel. Antigamente a coisa era quartel, essa questão de hotel era bem complicado. E aí eu lembro que ela sentou comigo e escreveu Aquário de Gogol, é um esporte assim, assim, assim. E aí, assim que eu cheguei em João Pessoa, em 94, já iniciei as primeiras aulas. Claro, continuei com as aulas de educação física, os outros esportes. Mas aí já iniciei o Nordeste, não tinha gogol. Eu acho que talvez o Norte-Nordeste não tinha gogol, a predominância era o futebol de 5. E algumas competições mais atrás, de 92, que era o atletismo. E aí eu iniciei o gogol, estudando, consegui uma bola e a coisa fui me empolgando, fui gostando. Quando foi em 94, eu fiz parte da seleção brasileira como auxiliar do professor Ramon. Já deixo um abraço para Ramon, nos Jogos Latino-Americanos e do Caribe para séries. Olha que eu estou lá atrás, hein, Renan? Eu vou contar um pouquinho da Isso no história. começo dos anos 90, né, professor? Era uma outra fase ainda do paradesporto. Olha, né? Outra fase. É uma realidade completamente diferente. Nada parecido. Parecido Sim. Era o esporte. A estrutura era completamente diferente. E aí, em 94, essa competição foi no Brasil e em São Paulo, no Ibirapuera. E aí, fiz a natação, né, como auxiliar técnico da seleção brasileira, e aí estava paralelo, eu não sei se era paralelo ou fazia parte dos jogos, a uma competição de gogol. E aí quando eu assisti Brasil e México, até então o México era uma das forças mundiais de gogol, e tive a oportunidade de assistir ao vivo, né, o jogo de gogol. Assisti a seleção brasileira contra a seleção mexicana, me empolguei mais ainda, e aí em 95, realmente, aí já não deu para segurar, eu já tinha formado a minha primeira equipe aqui em João Pessoa, e muitas crianças jogando gogol, aí a coisa já expandiu, e estou até hoje nessa luta. Esse aí foi a porta de entrada para o paradesporto. O legal dessa história toda que você está contando... O legal dessa história toda que você está contando, Dailton, é que assim, a gente quando pensa nas competições oficiais, né, que começam ali mais para o fim dos anos 90, início dos anos 2000, e você está contando os primórdios, quer dizer, como começou a coisa aqui no Brasil lá atrás, as primeiras equipes. Acho que isso como registro histórico para o goalball é bem bacana. Né? Porque, na verdade, chegamos a um ponto, Renan, que hoje, graças a Deus, o goalball é o melhor do mundo. Isso aí, sem dúvida, é um dos dos melhores do mundo. É muito respeitado, conseguimos esse respeito no cenário internacional, mas também a gente não pode esquecer o passado. Eu sempre converso com meus amigos, e não existe um futuro sem um passado. O passado a gente não pode rasgar. Eu sou contemporâneo mesmo do goalball. A única diferença é que ainda continuo estudando. Ainda sou apaixonado e continuo estudando muito goalball. Mas hoje, se tem um comparativo entre os anos atrás e agora, eu posso falar isso muito bem, porque eu vivi as duas. Vivo uma e vivi as duas, né? Os dois momentos. E os primórdios lá, claro, eu posso até adiantar mais um pouquinho da história. Em 94 aconteceu que eu assisti esse jogo. Em 95, a seleção brasileira, ela foi, se não, Maria, por favor, se não me engano, mas é quase certeza isso, em 95 o Brasil participou de uma competição na Argentina de goalball, e aí parou 5 anos. Então ela saiu do cenário internacional durante 5 anos. E aí, 2001 já foi a volta das competições internacionais das duas seleções brasileiras depois de um período de 5 anos, e aí estamos até hoje. Mas 95 foi 95 foi
eu acredito, o grande pool, né? Mesmo passando esses 5 anos parado, mas quem fez naquela época a seleção brasileira tem todo o nosso respeito. Tudo tem a primeira vez, e se não tiver a primeira vez, não vai ter a última, né? Isso é uma... É verdade. Então, o passado é muito legal de ser falado e não pode ser esquecido, de forma alguma. A gente só tem um futuro bom quando a gente reconhece o passado. E reconhecer as pessoas que nos deram essa condição, né? Os dirigentes, os técnicos, os atletas. Aí eu posso citar o atleta César, que foi um grande jogador de Maringá. Se ele estiver nos escutando, um grande abraço. O Joaquim, esses eram os nomes da época. Ivandro, acho que eu trabalhei com ele já em 2003. Enfim, foram pessoas que abriram as portas para que hoje, né, a gente tenha essa garotada aí fenomenal. Legal, você começou a citar algumas pessoas. Vamos ver quem está aqui com a gente já nessa conversa, Dailton? Tá bom. Eu estou registrando aqui algumas pessoas que estão entrando na live. A gente já tem 48 pessoas aqui acompanhando esse bate-papo. Eu vou resgatar aqui quem está desde o início aqui. A Ju Russo, dizendo aqui, arbitragem presente, sim, arbitragem sempre presente. Beijão aí a todos da arbitragem. A Claudinha Romero mandou uma boa noite para a gente. Quem mais está aqui com a gente? O Kelvin Bacos, nosso cara que manja de toda a parte de... Esse é fera, hein? Abraço aí, Kelvin. O cara que manja de toda a parte de coordenação de seleções. Deixa eu só ajeitar aqui, que acho que travou A imagem está boa aí, Renan? Às vezes ela fica um pouco granulada para mim, Dailton, mas no geral tá ok. Para mim tá tranquilo. Ok. Aqui também, quem mais está aqui? Eu já tinha falado do Daniel Brandão, a Tereza Xavier também mandando uma boa noite para mim e para você. A Gabi, nossa pivô do SESI da Seleção Brasileira também presente. Isso. Beijão, Gabi. A Lígia Almeida está mandando aqui um parabéns pelo excelente trabalho, Dailton. Lígia. Professora Lígia, né? Acho que é de João Pessoa, amiga minha. Quem mais? Aqui o Chico Jales está mandando aqui, professor Dailton, você está lembrado de mim? Eu sou o Chiquinho. Você lembra dele, professor? Chiquinho. Ele é de João Pessoa? Oi, Chiquinho. Beijão, Chiquinho. Eu lembro, sim. Meu aluno. E o Daniel Brandão mandou perguntar para você, Dailton, quantos jogos oficiais você tem no currículo? E isso é uma coisa interessante aí. Só falando de Ju aí, que ela está presente aí, registrar aí o parabéns a ela, né? E a grande evolução na nossa arbitragem, tá? Hoje a gente tem uma arbitragem muito boa. Então, parabéns a Carla, a todos que fazem a arbitragem. Sob o comando da grande Carla da Mata. Carla da Mata. Beijão a todos aí da arbitragem. Daniel, vou lhe responder aí. Bem, isso aí, essa pergunta de Daniel, Renan, ela é interessante porque eu tenho um colega meu paraquedista, né? E ele dizia, Dailton, tu já tem, na época, né, já tem tantas competições internacionais, ele, quantos jogos, vai anotando isso. Eu anoto cada salto que faço, tal. Eu, caramba, velho, eu não sei até quanto ponto eu vou ficar na seleção, mas eu vou anotando. Então, cada competição que eu fazia internacional, eu colocava lá a quantidade de jogos. Eu não sei se eu perdi essa conta, porque eu sou muito disciplinado quanto a isso. Até os meninos da seleção, isso é assim. Eu chego de uma competição, eu tenho lá uma listinha que eu coloco os tracinhos. E aí hoje, nessa última agora, eu completei 352 jogos. Caramba! 352 jogos internacionais. Isso aí envolve os jogos oficiais da IBSA, isso a nível de seleção internacional. Se for aí para campeonato brasileiro e regionais, nossa, aí eu já posso falar de 1000. Porque isso eu acho que serve como orgulho, como marca, né? Tudo isso passado, dizer, fiz tantos jogos internacionais.
né, e deixando uma motivação para alguém superar isso. Eu vou mudar aqui a posição rapidinho, porque eu estou com um problema no aparelho que segura o meu celular. Vou deixar assim, que acho que dá para a gente manter o bate-papo. E aí, Daniel, eu acho que foi 350, eu acho que é 300, eu acho não, 352 jogos internacionais. O próximo... Essa questão das estatísticas, Dailton, me fala um pouquinho mais sobre isso. Achei curioso essa coisa de você registrar e guardar direitinho todos esses dados. Isso é algo que você sempre foi assim, bem metódico em relação a essas anotações, a ter esses dados todos bem trabalhados? Sobre isso, o metódico eu não deixei. Eu continuo disciplinado sobre os jogos. Mas, assim, eu também tinha, paralelo a isso, eu tinha quantas viagens eu fiz. Por exemplo, eu tinha uma fase de treino em maio, eu anotava lá. Mês de maio de 2000 e tanto. Fiz uma fase de treino. Junho, competição São Paulo, eu colocava. A competição em Recife, então eu parei nos 100 e poucas viagens. Isso aí já faz tempo que eu não anoto, porque eu fiquei mais disciplinado nessa parte. Mas eu sempre trabalhei com números, eu acho interessante, porque isso é o nosso currículo, né? Isso vai ficar no meu registro. Inclusive, se alguém gosta disso aí, serve como sugestão, anota, é legal, faz bem. Eu me sinto muito bem quando eu falo sobre isso. Então, sabe o que é bacana, Dailton? Porque essa questão da história, né, e dos números, em 2017 foi a primeira vez que a CBDV me chamou para trabalhar, para fazer um trabalho ainda como freelancer para a confederação, e eu fui fazer a Copa América do Chile de futebol de 5. E até então eu tinha pouquíssimo contato ou conhecimento com o paradesporto, né? Minha carreira como jornalista eu trabalhei praticamente ela inteira no esporte convencional. E eu fui me informar, né, e buscar informações sobre histórico da seleção, sobre quantas partidas já tinha disputado. E foi muito complicado, porque não havia ainda uma central de informações onde eu pudesse encontrar essas estatísticas. Então eu fui fazendo um trabalho ali, eu acho que uns 2 meses antes da competição começar, eu iniciei um trabalho de garimpar mesmo os resultados, de ir buscando internet, contato com ex-jogadores, enfim, fui juntando todos esses retalhos de informações para conseguir também montar uma tabela de dados, e hoje a CBDV tem, né, detalhados todos os jogos de futebol de 5. Depois a gente começou a fazer isso também com o Goalball, ainda tem algumas lacunas que a gente precisa preencher, mas é importante até esse trabalho que você faz nesse sentido das próximas gerações e de quem for dar continuidade também ao trabalho do Goalball, ter isso reunido facilita demais, né? Isso aí eu acho que é o seguinte, já serve como sugestão para quem nos escuta, né? Nos escuta e assiste, porque eu acho que alguém precisa escrever sobre isso, né? As pessoas nos últimos anos, estudantes de educação física, profissionais da área do goalball, escreveram muito sobre tática, técnica, né, regras, mas fazer aí um levantamento histórico, eu acho que quem gosta dessa parte aí, né, do histórico esportivo, acho que é legal, porque já tem muitos dados para um registro, entendeu, Renato? A gente hoje já compete há quantos anos da prática do goalball no Brasil, né? 86 para cá, 24, 44, não, 34 anos de prática, né? E aí alguém se interessar por isso e vai dar um estudo legal sobre isso. É necessário porque hoje eu falo isso com muito orgulho, porque muitas pessoas escrevem sobre o goalball. Aqui em João Pessoa, num concurso público, temos um registro de uma questão sobre goalball no concurso, né? Então, um colega meu, né, que trabalhou muito tempo comigo, um abraço ao Raoni, escreveu a minha história, né? Escreveu a história do goalball do Brasil, a história do goalball da Paraíba, a história do goalball de João Pessoa. Isso aí é escrever a minha história.
Então, sobre isso aí, sobre esses dados aí, são interessantes e que se alguém se interessar, fica como sugestão aí. No início dessa sua conversa aí, eu acho legal alguém escrever sobre isso. Dados já tem, e eu estou à disposição para ajudar, porque se está próximo de eu escrever o meu livro, ou alguma coisa parecida, se tiver alguém para me ajudar, eu estou a fim de... Eu já deixo registrado isso aqui, quem se interessar, Bacana. porque eu acompanhei de 94 para cá e também não só é a parte técnica e tática que eu estudo, também queria deixar registrado alguma coisa nesse sentido, que é super importante. Bacana, professor. Aqui o Erenildo Souza está participando da nossa live também, ele mandou uma pergunta para você. Professor, qual a dica que o senhor dá para quem está iniciando dentro da modalidade? Eu acredito que seja mais na questão de treinamento que o Erenildo se referiu, né? Não na parte de atleta. Eu também tenho a felicidade também, eu trabalho nos dois segmentos do Global. Eu trabalho com a iniciação esportiva. Hoje eu tenho 13 crianças, né, numa escola, eu denomino escolinha de Global, dá licença. Chegando na ligação aqui. E hoje, para você ter uma ideia, eu tenho hoje no Instituto, num determinado momento do meu horário, 13 crianças, 13 jovens na iniciação do Global. E sempre foi uma coisa que eu valorizei muito. Né? A iniciação esportiva, não existe um atleta de alto rendimento sem ele passar pela iniciação esportiva, sem aprender o beabá, né? Sem começar de uma forma lúdica, depois aperfeiçoar os gestos, e depois se tornar um atleta de alto rendimento. E assim eu posso citar aí uns 10 nomes que passaram por essa escolinha. Né? Renan, Romário, Zé Roberto, né, que são atletas de seleção, Emerson, foi Thiago, Pierre, todos os atletas que já passaram, não vou falar todos, porque eu posso esquecer, posso ser injusto com alguns, mas é assim, se ele me pergunta nesse sentido, não no alto rendimento, eu acho que a criança ela tem que ser trabalhada as qualidades físicas básicas dela, entre 11 e 12 anos. Eu falei isso até num curso que a CBDV promoveu em 2014, isso foi minha responsabilidade sobre o curso. Trabalhar as atividades, as qualidades físicas básicas, a coordenação, o equilíbrio, a força não, o equilíbrio, a flexibilidade, o ritmo, e aí promover a criança que ela nade, que ela corra, que ela salte, que ela gire, que ela jogue golbol, que ela chute a bola. Aos 15 anos, ela subtende teoricamente que ela já esteja formada, né, a parte motora, e aí se ela gostar do golbol, aí você iniciar todo o processo de iniciação, não de iniciação, que a iniciação já está mais atrás, e aperfeiçoamento dos gestos. Então, existe uma sequência para isso. Até ela dizer, eu gosto do golbol, e aí você já apresenta de uma forma mais técnica, né? Você aperfeiçoa os gestos do jovem. E aí ela se torna um atleta de golbol. Então, para mim, essas etapas são fundamentais. Eu acho que, se é isso, ele pode dar uma resposta aí sobre a minha resposta sobre esse assunto. Então, inicia, aperfeiçoa e depois aí parte já para o esporte de alto rendimento, que a gente sabe que o golbol, aí você já inicia o trabalho de força, trabalho de potência, né? Você melhora a estrutura muscular do atleta, ele tem que se tornar um atleta mesomorfo, um atleta com mais condições musculares do que magreza, enfim. Estou falando para também profissionais de educação física, técnico de golbol, que está entendendo o que eu falo. Mas o processo de iniciação lá atrás, desde a aula de educação física, faz com que ele escolha o golbol e já inicie o processo de aperfeiçoamento dos gestos da modalidade. Eu acho que esse é o caminho. Aí, se a gente for falar de alto rendimento, aí já é outra conversa, aí a problemática é mais embaixo. E aí Vamos falar de alto rendimento. Vamos falar de seleção brasileira agora. Alto rendimento, seleção brasileira. Alto rendimento, quando a gente está na fase aí, o alto rendimento tem um lado cruel.
Ele, primeiro, ele é seletivo. A gente não está para brincadeira no alto rendimento. Isso não sou eu que inventei, não sou eu, isso aí faz parte, futebol, é futebol, é voleibol, então, a seletividade, né? Para a gente que é uma modalidade coletiva, que só jogam 6, quando você tem 8 atletas, aí vem a seletividade. A rotina é descansar, treinar e comer. Essa é a rotina do alto rendimento, né? Foco, manter a competitividade, os objetivos de querer ser o melhor, ganhar, o que é que a seleção pode me trazer como né, naquele tempo atrás, a gente nem falava em dinheiro, como questões financeiras, o que é que a minha passagem pela seleção me deixou, né, e aí não é só me deixou as recordações, as medalhas, o que é que eu pude ganhar com a seleção também. Isso é o alto rendimento, é a verdade hoje do paradesporto brasileiro. Melhorou muito esse lado, ainda a gente faz eu acho, a gente faz um esporte ainda amador, mas com grande tendência, e com mais tendência hoje ao profissionalismo. Ainda tem muitos aspectos amadores envolvidos, mas hoje a gente está mais com o profissionalismo do que há 10 anos atrás, um exemplo. Então, quando você assumiu, Dailton, a seleção, quando você assumiu a seleção lá em 2014, as meninas do Brasil elas estavam na 5ª colocação do ranking mundial, e atualmente a seleção feminina é a 2ª desse ranking. Nesse intervalo de tempo, desde que você e a sua comissão técnica estão lá, vocês conquistaram 2 medalhas de ouro em Parapan-Americanos, vocês conseguiram bronze em campeonato mundial, e você diria que a medalha de ouro em Paralimpíada ou em Mundial para as meninas está cada vez mais perto, até como uma consequência natural desse trabalho que vocês desenvolvem? Não, eu vou tentar resumir. Essa sua pergunta e coordenar. Mas eu começo corrigindo, tá? Uma coisa que eu também tenho anotado são os rankings. Em 2014, quando você iniciou a pergunta, fomos 5º no Mundial. Até então, a seleção era 9º no ranking. Então, no ranking da IFSA, a seleção era 9ª. A 5ª colocação aí foi a colocação da participação das meninas em Espoo, na Finlândia. Então, é só uma correção, que essa 5ª colocação foi a presença das meninas. O ranking era 9º, né? Acho que fechou em janeiro de 2014. A seleção feminina estava em 9º no ranking. 2014 já era não era nem o início do ciclo, né? Pós-Londres. Já era metade do ciclo. E aí eu recebi o convite e foi um desafio mesmo, porque eu já peguei o bonde andando, né? Eu não tinha tanta proximidade com a seleção. Claro, eu continuei produzindo muito sobre o goalball na época. Como registro aí, eu era um técnico muito produtivo, né? Campeão brasileiro em 2008, campeão brasileiro, aí você falando no masculino, né? Campeão brasileiro em 2009, 2010 fomos campeões pela Série B, 2009 campeão brasileiro, 2011 campeão brasileiro, 2012 não foi bom para as equipes nossas aqui de João Pessoa, 2013 campeão brasileiro, está tudo registrado lá na CBDV, 2015 vice. Uhum. E aí eu era muito produtivo nesse período, né? Então a gente, em 2015, 2014, completamos 9 campeonatos brasileiros da Série A. Até aí, em 2014, essa 5ª colocação, ela já nos dava um certo horizonte. Epa, é alguma coisa, né? Porque, para você ter uma ideia, a primeira convocação de 2014, eu nem convoquei. Eu já deixo até aqui um abraço para o professor Paulo Miranda, porque eu sucedi Paulo Miranda. Um grande abraço, meu amigo. E a convocação de janeiro ou fevereiro de 2014 foi a de Paulo, porque os projetos eram de 2013.
e eu já assumi com as meninas que eu não conhecia, já tenho trabalhado com algumas, e ali foi o início, eu acho, o início, de certa forma, de um ciclo vitorioso, porque com 1 ano e 6 meses depois a gente estava em quadra na Paralimpíada do Rio. Então não tive um ciclo completo para trabalhar as meninas para 2016. Quando eu falo tivemos, o grupo, a comissão, 1 ano e 6 meses para trabalhar as meninas para 2016. E aí, sim, pós 2016, o convite foi feito novamente, né? Em 2014 eu já agradeço a Sandro, né, que na época era o presidente, ele me convidou, claro, sou grato, porque chegamos nesse nível, porque também em 2014 a gente iniciou o trabalho. Então, muito obrigado, Sandro. E em 2016, pós 2016, aí já recebi o convite da nova, né, que já é a nova gestão. É isso? Nova gestão, e aí a gente continuamos um ciclo completo. Né? E o ciclo completo o encerramento seria agora em Tóquio. E aí você percebe e falam, né, que você falou da medalha, e eu sempre escuto que uma medalha paralímpica se constrói em 2 ciclos. Né? Muitos técnicos falam, às vezes muitos gestores eu escuto falar, e me parece que na prática é bem assim. Porque eu fui técnico dos meninos em 2008 em Pequim, e eu acho que, eu vou falar um pouquinho, não sei se é o momento, mas assim, em Pequim foi a primeira vez numa competição internacional no Porto, né, que é a maior competição, é a esperada para todos, né, para todos os países, que é a Paralimpíada. Então, participar já é maravilhoso, ganhar é outra coisa. É necessário, é assim que eu percebo. Porque na época era muito difícil, as fases de treino, que eu deixo até um abraço também, que eu trabalhei com o Davi, trabalhei com o Vital como presidente, era muito difícil a estrutura, as fases de treino já estavam marcadas, mas não aconteciam. Hoje não, hoje a gente tem uma garantia que todo o calendário vai ser cumprido, né? Graças a Deus. Que é um ponto positivo para esse nível do futebol brasileiro. Mas antigamente não. Então, chegar em Pequim com a seleção masculina, que as meninas já vieram de Atenas, isso é história, tá, Renan? Eu deixo um abraço para a professora Luciana também, que também é um excelente profissional do goalball e também contribuiu com toda essa história. Professora Luciana, um abraço, um beijo. Então, levar a seleção brasileira para Pequim, eu sempre trago com isso. A medalha de bronze, já com o professor Alessandro, super competente, excelente técnico, né, muito bom, foi consequência porque a seleção participou pela primeira vez em 2008. E aí não parou mais. A gente não deslumbra outra coisa, que os meninos também não ganham medalha em 2000. Claro, com muito trabalho, o esporte a gente sabe que quem define é o trabalho, é a humildade, tudo isso, todos nós estamos envolvidos com o esporte. Muito treino, muito foco, isso é que traz uma medalha. E aí, sem dúvida, a gente sabe o comprometimento também dos meninos. Mas, assim, a participação de Pequim foi fundamental para esse processo da medalha de 2012, porque você tem uma ideia, em Pequim, Romário tem 16 anos de idade. Né? O goalball europeu, na época, era muito forte. Né? O goalball americano, o goalball canadense era muito forte. Então, só em você participar ali, já era uma grande vitória para o goalball. Então, esse processo, e o que aconteceu com as meninas, depois de 2016, é que me sentei com o Jonas, me sentei com toda a comissão e para a gente foi, nesse 1 ano e 6 meses, claro que a gente tinha grandes possibilidades e até ser ouro, pela estatística da IBSA, se fosse para entregar uma medalha pela estatística da IBSA, nos aspectos defensivos, ofensivos, fomos a segunda apenas atrás da Turquia, mas não é desse jeito que se define uma medalha, se define a medalha em jogo, né, na disputa, e na disputa perdemos aquele jogo para a China,
né? Não sei se você sabe dessa história. Depois o bronze, na série da China, no bronze. E aí, de todo jeito, foi triste, mas também saímos felizes porque com 1 ano e 6 meses fomos semifinalistas de uma Paralimpíada, né? E aí, pós-Paralimpíada, pós-Rio 2016, aí a gente sentiu a necessidade de um monte de mudança. Tivemos, assim, uma mudança praticamente total na seleção brasileira, por alguns aspectos, alguns motivos. Primeiro, a gravidez de Vitória, um beijo para a Vitória. Uma gravidez de Simone, aqui, já mandou um abraço para você, já. Tá bom. Eu já vi ela mandando um abraço para você aqui. Tá bom, um beijo para Simone. A gravidez de Gleise, né? Tínhamos 2 atletas acima já de 37, 38 anos. Então, fazer o que naquele momento, né? 2016, e iniciar o trabalho em 2017. E aí apostamos nos novos talentos, né? Já fomos aí para o Mundial em 2017, já fomos terceiro no Mundial da Seleção de Jovens, né? Com Giovana. Vou citar nomes que é para fazer justiça e jus a essas grandes nossas atletas, né? Que merecem todo esse aplauso. E aí já era Giovana, Amanda, a menina que foi campeão mundial no ano passado, Letícia. Enfim, apostamos nessa geração. Trouxemos Gabi, que passou uma das fases numa das fases em 2016, e isso tudo liderado pela grande atleta nossa, Ana Carolina. Ela fez essa função, né, de liderança, tanto dentro quanto fora, com essas ausências da base da seleção de 2016. E aí só tinha uma solução. Eu conversava diretamente com a comissão. Fazer o que nesse momento, né? Conversei muito com a CBDV, apostar no trabalho, apostar numa nova geração, e deu certo. Já em 2017, um grande resultado, né, com a seleção de jovens, a vaga já para o Mundial, né, numa competição aí, a competição das Américas, aí em São Paulo, acho que foi em dezembro de 2017, e já deu vaga para o Mundial. E aí começamos o trabalho, fizemos uma grande competição em Malmö, já em 2018, e partimos para o Mundial já com a equipe formada, já com um formato defensivo, ofensivo, já com uma cara de competitividade, uma equipe mais madura. Eu lembro que ajustamos, era uma equipe que em 2018, Renan, era uma equipe que jogava muito até um determinado momento do jogo. Eu conversava muito com a psicóloga e em alguns momentos do jogo sumia, né? O psicológico afetava muito o rendimento dentro de quadra, e aí a gente foi melhorando esses aspectos, melhorando quantas vezes empatamos jogo, né? Jogos duros contra a Turquia, a Rússia, e no finalzinho do jogo levávamos um gol. Era uma equipe muito desequilibrada em alguns aspectos, e aí equilibramos isso e fomos para o Mundial. Aí já com a Ana, já mais experiente internacionalmente, com a liderança de Carol, a volta de Gleise, e 3 meninas que, muito jovens. Monisa, com 19 anos, um beijo, Monisa. Alane, que acabou de ser mãe, contribuiu muito nesse processo da classificação e a participação dela no Mundial. E Jéssica também já contribuiu, já com uma certa maturidade, né, já em 2018. Então, essa foi a seleção que nos levou, né, a um grande resultado, né, uma medalha no Campeonato Mundial e um certo conforto para a gente fazer o nosso planejamento já para Tóquio. Então, para você ter uma ideia, você acha que a gente deve acreditar ou não numa seleção como essa? Eu deixo minha pergunta, porque vem dando certo, e todo o planejamento, todo o apoio da CBDV, e tudo certinho, tudo bem encaixado, tudo muito planejado, e muitos talentos circulando no nosso futebol feminino, muitos talentos. Eu faço questão de convocar atletas jovens, atletas talentosas, que façam o perfil de atleta de alto rendimento, que se encaixa nos perfis da seleção. Eu costumo dizer a todos, não existe
uma seleção para cada atleta, existe uma seleção só, e a atleta entra nesse perfil. Eu acho que é dessa forma que eu trabalho. Existe uma filosofia de trabalho, e o atleta que se encaixar e seja talentoso, sempre vai ter vez. A seleção não é minha, a seleção não é sua, a seleção não é ninguém, a seleção é de uma instituição brasileira, uma instituição do povo, a seleção é do povo. Então, ela está aberta para qualquer talento, a qualquer atleta que tenha foco, que queira alguma coisa e que possa contribuir com o goalball feminino do Brasil. Porque a seleção, ela é um reflexo do goalball brasileiro. Se o goalball brasileiro anda bem, a seleção vai estar bem. Se anda mal, a seleção... Então, se a gente consegue fazer as duas coisas, eu, inclusive, já para finalizar, eu mando um abraço a todos os técnicos nacionais, porque a gente sabe que abastecem a seleção de grandes talentos. A seleção, ela apenas, eu trabalho com base, eu trabalho com outro nível, eu trabalho com entidades do goalball, e são trabalhos completamente diferentes. Né? Seleção brasileira tem uma estrutura e clubes têm outra no Brasil. Mas tem clubes que fazem grandes trabalhos, tem clubes, tem profissionais que estudam goalball, e sabem muito de goalball, e quando o atleta dele chega na seleção, a gente só faz um polimento, a gente só adequa ele à seleção brasileira, porque a seleção brasileira não participa de regional do campeonato brasileiro. A seleção brasileira joga contra as gringas que jogam muito, são grandes atletas, são grandes equipes. Então, essa aqui também veio em minha lembrança e meu agradecimento para os técnicos nacionais. São muito bons também. Legal, Dailton. Vamos registrar só mais umas participações aqui nesse TBDV ao vivo. Okay. Aqui o Leandro Oliveira também mandou O Leandro Oliveira mandou uma boa noite, parabéns pela live, sou atleta da Acesa. Aqui o Alf Bahia dizendo que o Dailton é a história do goalball, uma trajetória de competência. O Emerson, nosso jogador da seleção masculina, está por aqui também. O Antônio Marco Costa mandando uma boa noite para todos. Boa noite para você também, Antônio. Diego Coletes também aqui com a gente, acompanhando. Quem mais está aqui? A Claudinha Romero mandou um bah, acho que ela é gaúcha. Algo me diz que ela é gaúcha. Bah, que maravilha ter uma escolinha de goalball aqui no RS, né, no Rio Grande do Sul. Temos muita dificuldade em unir um número mínimo de crianças e adolescentes. É o que o professor Dailton já comentou sobre a importância da iniciação dessa criançada no paradesporto. Aqui a Laricinha Leite também mandando uma escolinha, aulas de educação física, bons tempos. Pois é. Bastante gente participando, viu, Dailton? Oh, que bom. O Alessandro Tozinho está por aqui também. Parabéns, Dailton, uma grande referência. Dailton, eu quero fazer um jogo rápido contigo agora. Vamos fazer? Vamos lá. Eu vou falar algumas situações aqui, e aí eu quero que você cite para mim... Desculpa aí, Renan. Tem tempo? Eu falo muito, hein? A gente já tá na reta final. Tem 5 minutinhos aqui. Por isso que tem que ser jogo rápido. Então vai. Eu vou citar aqui a situação e você me fala qual que é o jogo que te vem na memória, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Isso pela seleção, tá? Jogo mais tenso, até hoje. Até hoje. Tá bem recente agora. Acho que foi esse jogo contra os Estados Unidos agora. A final do Parapan. Esse foi tenso. Aos 18 segundos, empatamos o jogo duro. É uma seleção que quando joga, cresce muito contra as meninas do Brasil. E aí o jogo estava 3-1, 3-2, 18 segundos faltando. A gente fez uma substituição e era uma bola que, um beijo para a Jéssica, era uma bola que Jéssica treinava ela muito bem e deu aquilo, eu vou botar aquela bola no jogo. E às vezes as pessoas, foi a bola do técnico, nada, a bola foi da atleta mesmo, eu só tive a felicidade de dizer, eu vou botar aquela bola, que vai ser essa bola que vai entrar aqui na 5, que ela estava, a pivô americana estava com dificuldade para as pernas, com o deslize das pernas, e Jéssica entrou e teve a felicidade, levamos o jogo para a morte súbita, e fizemos o jogo, acho que foi Carol que fez o jogo, já nas últimas bolas da morte súbita. Foi Carol. Lá em Lima, você estava, então ali foi um jogo tenso. Ali, e toda morte súbita é tensa. Sem dúvida. Quem é técnico de goalball sabe disso. Mas esse aí foi tenso.
Esse quase me matou do coração. O jogo mais inusitado, seja pelo placar ou pelo desenrolar da partida. Quando você fala inusitado, eu me lembro, isso aí, as meninas não, porque as meninas jogam no padrão muito bom, vencendo ou perdendo. Isso aí a gente mantém um padrão muito bom. Isso aí a gente não tem, eu não lembro aí, o Jontas poderia até lembrar comigo, mas ele não está, ele pode até falar aí se ele está presente, mas o jogo que me lembra foi do masculino. Diego está presente, ele sabe. Foi um jogo em Quebec, esse foi inusitado. Foi um jogo em Quebec, no Campeonato Mundial 2003. Eu estava com o masculino, com os meninos. E Diego, eu acho que era o auxiliar, trabalhava comigo, ele trabalhava junto comigo. E aí, do alojamento para o ônibus, pegamos uma chuva, Renan, daquelas que não era todo mundo, a maioria cego, eu e Diego correndo com os meninos, entramos no ônibus, todo mundo molhado, padrão de jogo, roupa de jogo, uniforme, tênis, meia. Chegamos no local da competição, que eram 2 ginásios, era uma área residencial, mas eram 2 ginásios, em cima da hora do jogo, era um ginásio pequeno que a arquibancada ficava acima assim, da quadra, a quadra do jogo era mais embaixo. E aí eu me lembro que as pessoas do Brasil que estavam assistindo eram jogando tênis e tal. Enfim, o jogo era contra Israel. No final tudo deu certo, mas imagina, Diego, lembra desse jogo dele? Imagina, esse foi inusitado. Esse foi o restante assim dos jogos, nada de especial. Mas esse foi. Essa chuva aí tirou a gente de tempo aí. Legal, Dailton, para encerrar, vou fazer aqui a última pergunta, porque sabe que as lives do Instagram, quando bate 1 hora, o Instagram simplesmente derruba a gente e aí não há nada que a gente possa fazer a respeito. Falando rapidamente sobre Tóquio, Dailton, qual que vai ser o maior desafio aí da comissão técnica em relação a esse adiamento da competição? E o que você planeja fazer em termos de preparação? O que muda com esse 1 ano de distanciamento agora para os jogos? Acho que o desafio é grande. O desafio da psicologia é não deixar que os atletas cheguem a um nível de ansiedade, né? De perder paciência. Eu acho que é um grande desafio nesse momento aí de não ter esses encontros presenciais, dessa dúvida aí que vai no mundo sobre o esporte. Então, isso aí cria uma certa ansiedade e tal. Então, a gente está trabalhando aí diariamente com as atletas, e aí já até um agradecimento à CBDV para que ela deixou à disposição todos os profissionais da comissão, à disposição de todos os atletas. Né? Hoje monitoramos, para você ter uma ideia, 10 atletas, 10 meninas que monitoramos e sugerimos atividades quase que diariamente. Então, eu acho que o desafio nessa área da ansiedade e da paciência, ter calma nesse momento e continuar os treinos, saber que isso tudo vai passar. E aí segue as outras áreas, né? A preparação física, dar condição, mesmo o treinamento sendo dentro de casa, nas suas casas, e manter aí um nível da preparação física não ideal, claro, a gente sabe que isso não acontece, mas também, e ela também não perca completamente a forma física. Né? Alguns movimentos, que é a minha área, movimentos técnicos, né? Táticos, vamos fazer aí vários jogos, né? Com encontros virtuais com todas as atletas, para falar um pouquinho de técnica, de tática, isso aí já é responsabilidade do professor Jonatas, o acompanhamento das lesões, né? Pela coordenação da professora Mitz, a nutricionista Mitz e a sua equipe, um beijo para Mitz e Monique, e aí controlar uma coisa que isso aí recorre a todos nós, é o peso. Então, a gente está fazendo todo esse monitoramento para que quando uma possível volta, o mais rápido possível, se Deus quiser, tudo isso passa nas nossas vidas, a gente já tenha, não comece do zero, comece já no nível bom de treino. E sobre o planejamento, Renan, é sentar com a CBDV no momento certo, né? Esse momento é para a gente se cuidar mesmo, eu sou favorável a isso. Treine em casa, sou favorável a isso. Não é brincadeira, é uma doença agora que chegou muito próxima a todos nós, e fazer um novo replanejamento, sentar com a CBDV
uma coisa mais ou menos parecida, que estava tudo muito bem encaixado para essa medalha. Né? Para você ter uma ideia, a gente já deveria ter chegado em Israel, já deveria ter chegado da participação de Malmo, e praticamente já estaríamos na porta aí da aclimatação. Então, tem que tentar fazer aí junto com a CBDV, um replanejamento, um planejamento mais eficaz para a gente retomar as atividades sem muitas perdas, claro, e reconquistar o foco para essa medalha. Maravilha, Dailton. Infelizmente, a gente tem que chegar aqui ao fim desse CBDV ao vivo. Eu encerro até respondendo aqui a... Vamos fazer. Eu vou até encerrar aqui respondendo a dúvida do Erenildo, que perguntou se a live fica salva. Sim, Erenildo, a live vai ficar salva nos nossos stories e dentro de 1 hora, mais ou menos no máximo, ela já vai estar também postada na nossa conta normal do Instagram. Eu salvo aqui ela depois e faço o post bonitinho. Coloco também no nosso Facebook sempre, enfim. Todas as nossas lives, todos os nossos programas do CBDV ao vivo, vocês acham também no nosso canal do YouTube, CBDV TV. Lá tem todos os programas. Esse programa com o Dailton é o 11º CBDV ao vivo, então todos os outros anteriores estão por lá. Eu quero te agradecer, Dailton, mais uma vez. Obrigado por participar. É uma honra sempre ouvir as tuas histórias. Acho que o Altemir até comentou aqui que você é uma enciclopédia do goalball e eu assino embaixo. O professor Alt está certíssimo. Te cuida, Dailton, e a gente se vê em breve por aí nas quadras. Tá bom. Eu agradeço aí pelo convite. Quando quiser mais vezes, tenho o maior prazer de falar sobre o goalball. São muitas coisas e pena que seja tão rápido. E aí, pedir desculpas aos nomes que eu não falei, mas todos são muito queridos, muito respeito por todos os atletas, e aos amigos, aos técnicos, a você, ao pessoal da CBDV, e falar para você que estou sempre à disposição. Legal. Um abraço, Dailton. Te cuida. Um abraço. Um abraço a todos. Se cuidem. Um abraço. Bom, galera, chegamos aqui ao fim de mais um CBDV ao vivo. Peço desculpas, tive alguns probleminhas técnicos aqui com o suporte do celular. A imagem deu uma virada aqui na minha sala umas 2 vezes. Eu tive que trocar aqui a nossa base. Agradecer a participação de todos. Desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens que vocês mandaram, foram muitas mesmo. E lembrando que semana que vem o CBDV ao vivo será sobre judô, mas eu não vou revelar ainda o convidado, vou fazer suspense. Vocês sigam as nossas redes sociais, CBDV Oficial, e lá eu aviso quem que vai estar aqui batendo um papo comigo, certo? Se cuidem, fiquem em casa, se saírem, usem máscara. Um grande abraço, um beijo, tchau!